Bora lá, bora lá, bora lá. Então, então vamos lá. Pessoal, eu quero, né, eu estava falando aqui da promoção com vocês. Então, promoção de resort esse mês, né? Uma promoção realmente para os Conexões Greens aí, bater essa vaga do resort. Se você capta 30 clientes em Minas Gerais, ou em Goiás, ou em Mato Grosso, você vai colocar R$ 1.500 no bolso, vai ganhar uma vaga de resort e vai ganhar um iGreen Experience, tá? Então, 30 clientes esse mês, você vai levar aí várias experiências juntos, vai colocar R$ 1.500 no bolso. Se você quiser duas vagas no resort, 50 clientes, você, né, pega essas duas vagas aí no resort, beleza? E a iGreen ela lançou uma promoção que ela é voltada para qualificados. Mas por que eu queria abrir um parêntese aqui para a gente falar sobre essa promoção? Porque independente se você hoje não está qualificado, esse é o mês que você pode se qualificar e correr para ganhar essa promoção. É uma grana extra, né? Um bônus extra que a empresa está dando e é um bônus muito agressivo, muito agressivo. Eu estava fazendo algumas contas e eu falei, nossa, é muita grana, né, especialmente para quem está começando no negócio, para quem está aí começando fazer seus primeiros recrutamentos. Então, a regra para essa promoção, para essa campanha de licenciado. Você tomou banho também, vida? Espera aí que tá aberto o Vida minha. microfone aí. Vidas, vidas urbanas. Deixa eu deixar aqui o microfone mutado. Então, para como é que funciona essa promoção, tá? Você precisa ser pró e ensinar os seus licenciados a serem pró também. E o que é um pró? A iGreen deu uma simplificada boa. Então, o pró são 5 conexões green, uma conexão placa, uma conexão livre ou 2 conexões expansão, né? Ou também, né, R$ 450 em conexão clube empresarial. Mas vamos focar aqui no conexão green e no conexão expansão. Então, basicamente é você trazer 5 clientes ou recrutar 2 pessoas diretamente a você. Vou repetir. O que é ser um licenciado Pro? Né? Obviamente tem todas essas regras, mas na maioria das vezes, em 90% das vezes, as pessoas vão bater com 5 conexões green ou 2 conexões expansão. Você recrutar 2 licenciados diretamente a você. E a promoção, ela se concentra nisso daqui. Só que ela é uma promoção que pega os S expansão ou sêniores e acima. Felipe, o que é um S expansão? É alguém que recrutou pelo menos 5 licenciados diretamente. Caso você ainda não tenha esses 5 licenciados diretamente a você, você ainda não está apto a participar dessa promoção. Mas você tem até o final do mês para fazer isso, para colocar 5 licenciados diretamente a você. Então, eu comecei, dia 1º de fevereiro, eu tenho uma meta, recrutar 5 licenciados diretamente a mim. Se você fizer isso, primeira coisa, você já bateu Pro. Você bateu Pro, porque 2 conexões de expansão faz você bater Pro. Ah, Felipe, eu já tinha 3 licenciados diretamente a mim. Se eu recrutar 2, eu bato essa expansão e entro dentro da promoção? Sim, você entra dentro da promoção, porque agora você vai ter 5 licenciados diretos, você é um S expansão. É um S expansão, recrutou, né, tem pelo menos 2 desses diretos seus, são novos nesse mês agora, pronto, você é um Pro e já, né, cumpriu o requisito de S expansão e cumpriu o requisito de Pro, tá? Eu posso bater, eu já tenho 5 licenciados diretamente a mim, eu posso bater Pro com 5 conexões Green? Pode também, ok? Beleza, e aí o que você vai precisar fazer? Você precisa ajudar dois desses seus licenciados a baterem Pro também, ou seja, a eles terem 5 clientes ou 2 conexões de expansão. Se você faz isso, você recebe R$ 500 extra. R$ 500 de bônus extra. Então, eu vou fazer uma simulação rápida aqui, só para você entender como é que isso daqui é muito forte, tá? Então, imagine o seguinte, que você foi lá e recrutou, você acabou de iniciar na iGreen, né? Por exemplo, hoje, né, eu recrutei uma pessoa que ela pagou a licença hoje. Então, ela acabou de iniciar na iGreen. Se ela vai e recruta 2 pessoas diretamente a ela, 2 licenciados, ela já vai receber aqui R$ 300 por licença, ou seja, R$ 600. E ela automaticamente já é um licenciado Pro. Se ela ajudar esses 2 licenciados
a eles também ou conectarem 5 clientes ou recrutarem 2 licenciados, cada um deles, o que vai acontecer? Ela vai receber R$ 100 de cada uma dessas licenças aqui, certo? Ou seja, mais R$ 400 dessas licenças de segunda geração, mais R$ 500 por ter batido a promoção que a empresa está fazendo para esse mês. Ou seja, se você recruta 2 licenciados e ajuda esses 2 a recrutarem 2, você coloca R$ 1.500 de bônus neste mês de fevereiro no bolso. Então, é muita grana, é bem agressivo, tá? Ah, Felipe, eu não faço, meu objetivo não é a expansão de equipe comercial. Tudo bem, você tem aquela promoção de Conexão Green, beleza, mete bronca, bora para cima. Mas essa promoção aqui é um plus, tá? É um plus aí para você acelerar esse mês de fevereiro. Então, eu acredito de verdade que assim, as pessoas, por exemplo, essa promoção, ela é uma promoção né, muito focada em desenvolvimento de equipe. E a outra promoção de Conexão Green é muito focada para quem tem facilidade de recrutamento de então, meu conselho para você, se você tem facilidade de recrutamento de clientes, esse é o mês de você correr e recrutar seus 30 clientes diretamente a você, ou 50 clientes diretamente a você, para você marcar presença no resort. E de verdade, isso daqui é game changer no seu negócio. Isso daqui muda a história do seu negócio. Você está num resort com 30 clientes, isso muda a história do seu negócio. Tá? Muda a história do seu negócio. Então, né, fica uma dica aí para vocês, tá? De correr atrás desses 30 clientes para estar lá junto com a gente. Agora, não, eu não tenho tanta facilidade para trazer clientes, tá? Eu estou em São Paulo, por exemplo, às vezes, né, por exemplo, em São Paulo é muito, né, para trazer clientes, a gente não capta clientes com 100 kW, né? Tem o processo é mais burocrático. Cara, então foca em bater essa promoção aqui de qualificados, tá? Então foca nisso daqui, porque isso daqui vai colocar uma grana alta no teu bolso esse mês. E quando a empresa, né, faz esse tipo de promoção, não deixe dinheiro na mesa, tá? Então, se você é um S expansão ou sênior, o que você precisa fazer é ajudar né, 2 dos seus licenciados a serem pró. Agora, vão ter pessoas que elas são gestores de expansão. Aí você não precisa, não é ajudar 2, é ajudar 5 pessoas a baterem pró. O bônus é maior, mas o trabalho também é maior, né? E obviamente, uma coisa puxa a outra. E se você é um executivo, são 7 diretos, é o que você precisa para bater os patamares, tá? Então, por exemplo, o gestor, ele precisa de 5 ativos diretos a ele. 5 pessoas que tenham pelo menos 5 clientes. Então, o que ela precisa fazer? Fazer todas essas pessoas produzirem, né, novos clientes esse mês agora. A mesma coisa para o executivo ou expansão, a mesma coisa para o diretor ou de expansão, só que na proporção de 10, e o acionista são 15, né? Então, 15 diretos pró. E aí o acionista, né, coloca R$ 7.500 no bolso. Eu estou correndo para bater essa meta também. Então, fica aí, né, um convite para vocês, uma explicação de como é que funciona essa promoção. Eu acredito que ela é uma promoção, né, como eu falei, muito agressiva e que vale a pena a gente acelerar e correr, beleza? Então era isso que eu queria, né, passar rapidamente aqui para vocês. Existe alguma dúvida que você gostaria que eu tirasse aqui sobre isso que eu falei antes da gente de eu passar a bola? Beleza. Vou colocar aqui alguns co-hosts aqui. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Filipão, Manda. por gentileza, uma dúvida. Eu tô, né, para pegar sênior agora, falta 200, 300 kW, não sei. Eu preciso colocar 2 diretos e fazer com que eles coloquem 2 diretos e mais 5 clientes. É isso? Não, não. Que eles coloquem 5 clientes. Só? Só. Só isso? Só. Então, se eu abrir 2 linhas e ele colocar em 5 clientes, só 5 clientes de conexão Green, eu ganho R$ 500 a mais? Isso. Ah, tá, que doideira, hein? Doideira. Não, doideira, cara. Essa é muito brava. É muito brava. E, cara, eu queria até aproveitar, o Hugo abriu
o microfone aqui, parabenizar o Hugo, bateu 30 clientes agora no mês passado. Parabéns, irmão, parabéns de verdade, né? Eu acho que ele ganhou a promoção também do mês anterior e agora bateu de novo os 30 clientes, fazendo um trabalho muito, muito, muito legal no interior de Minas. Parabéns, Hugão. Valeu, valeu. Pessoal, acredito que é isso. Agora, o que eu queria o Pedro levantou a mão, quer fazer uma pergunta, Pedro? Pode abrir o áudio e perguntar. Não sei se... Sim, sim, Felipe, não, é fora da ideia que tá falando aí, né? Sobre a questão Uhum. de conectar cliente, mas é porque eu tô com um cliente agora para fazer placas. Se a questão da quantidade de quilowatts dela lá, do cliente, né? Que provavelmente vai ser um investimento de quase 100 mil aí. Aí tô em reunião com ele para ver quanto vai dar a quantidade de quilowatts, para a gente ver o quanto é o financiamento, né? Se acumula, né, no plano de carreira, a quantidade de quilowatts. Acumula, sim, acumula. Pronto, só para aproveitar mesmo o embalo mesmo. Valeu, cara, obrigado. Beleza. Anderson, quer perguntar, Anderson? Boa noite, Felipe, tudo bem? Bom Só demais. para a questão de orientação, né? A gente está lá com a promoção muito agressiva em Goiás, né? Com seus 18% aí. E querendo ou não, Minas já é um estado que já tem muitas pessoas trabalhando. Então, até para. Eu estou aqui em São Paulo, né? Então, se for para eu fazer uma investida de viagem, de repente, uma semana, 2 semanas, o melhor caminho seria Goiás, nesse momento. Cara, que pergunta boa, cara. Nossa, essa sua pergunta foi genial. Acho que foi essa é a dica que eu deveria dar e sua pergunta vai deixar isso daí. Muita gente me faz essa pergunta, né, Anderson? Felipe, cara, tô em São Paulo, né? Tô numa região que não tem conexão green. Eu queria muito participar dessas promoções e, cara, como o Hugo colocou, né? Com conexão green, poxa, é bem mais simples, né? A gente bater essas promoções. E em Goiás, esse mês, está com promoção de 18% de desconto. Cara, é muito desconto. Né? Literalmente, você vai bater na porta de qualquer cliente e nenhum cliente vai falar, não, eu tenho uma proposta melhor do que essa. Né? É um desconto que vai valer até o final de fevereiro, tá? Eu, inclusive, vou rodar tráfego aqui para ver se eu pego clientes. Além disso, ainda tem a questão da bonificação se você pega clientes acima de 500 kW lá em Goiás, né? Uma bonificação de captação de clientes, vale vale também, né, para o resort e tudo mais. Então, assim, eu acredito que é um bom estado. Eu acho a única questão, Anderson, é assim, para contar para promoção, são clientes acima de 500 kW. Então, o interessante é você pegar uma cidade que tenha, né, um comércio mais ativo para você conseguir pegar clientes desse porte, entendeu? Mas, cara, é o mês para se trabalhar Goiás. E aí, assim, já até aproveitar o gancho. Tem gente que fala, pô, mas não tem essa promoção aqui, né? Não tem. Aqui na minha cidade, aqui não tem nem conexão green, né? Ou aqui não tem a promoção. De verdade, assim, acredito que o nosso papel é fazer aquilo que é jogar com as cartas que estão na mesa, né? Então, cara, o que você recebeu de cartas? Ah, esse é seu jogo de cartas? Joga, né? Imagina se, né, num jogo de cartas convencional aí, a pessoa falasse, não, redistribui de novo porque não saiu os 2 ases comigo não, né? Cara, não adianta, né? É assim que joga o jogo. Então, bora, né? Se você não está em nenhum desses estados, especialmente Minas, Goiás, Mato Grosso, né, que são estados que estão numa velocidade muito grande, por que você não recruta pessoas nesses estados? Essa é a primeira pergunta. Por que você, caso tenha disponibilidade, cara, não passa uma semana nesses estados fazendo um trabalho, né, numa cidade pequena ali, próxima, mais próxima de você? Então, fica o convite, né? Fica o convite para você refletir sobre isso, beleza? Mais dúvidas? Acima de 500 kW em Goiás o desconto não é de 18%, Cristiano? Não sabia dessa informação, não. Legal. Bom saber. O 18% é para consumos de 180 a 500 kW. Entendi. Então, uma coisa, né, é uma promoção para um grupo e outra promoção para outro grupo. Porque em Goiás são 2 fornecedores de energia. Então, são, né, promoções diferentes porque são 2 fornecedores. Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Hoje eu fiz um convite mega especial de trazer, né, dos líderes aí, um dos empreendedores que mais estão tendo resultados na iGreen Energy, uma pessoa que tem, né, construiu um dos maiores resultados da iGreen,
viajou para o Cruzeiro, tem quase não, né? Tem mais de 50 mil quilowatts pessoais, né? Bateu aí 50 mil quilowatts, foi um dos gestores que ele precisava aí para puxar o executivo. Ele foi lá e bateu sozinho, falou: não, se precisar, eu mesmo bato, e captou conta. Então, um cara que tem, né, centenas de clientes, um volume de quilowatts muito alto, uma renda recorrente expressiva, um time que vem crescendo numa velocidade absurda. Então, eu fiz um convite para ele abrir para a gente aqui a caixa preta, ensinar exatamente o que ele está fazendo. É um cara que tem muita habilidade de recrutamento de licenciados, de abrir conta, de fazer o time produzir, sabe? Então, um líder muito completo, né? Ele sabe fazer, sabe, todas essas atividades que são muito importantes no negócio, né? Duplicar, trazer cliente, ensinar o time a produzir bem. Então, Otávio, seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite, né? A sala é sua. Vou ficar aqui, vou pegar meu papel e caneta, meu livro Ata já está aqui do lado, que eu quero anotar tudo. Beleza? Seja bem-vindo, irmão. Tá contigo. Maravilha. Maravilha. Felipe, primeiro, muito obrigado, né, pelas palavras. Então, assim, eu me sinto honrado de estar aqui hoje, ouvindo o que a gente está ouvindo, vivendo o momento que a gente tá vivendo, né? Então, assim, realmente para mim é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo desses meses, né? De poucos meses, mas de muito aprendizado. Então, assim, só tenho a agradecer também pela parceria, pelos ensinamentos, né? Então, eu falo muito que eu sou, na verdade, se a gente for olhar, eu sou, na verdade, o que o Felipe fala, o Felipe Souza, o que o Felipe Moraes fala para a gente todo dia. Então, eu tomei uma decisão na minha vida que é de ouvir pessoas que têm resultado, né? Então, quando eu tomei essa decisão, o resultado começou a aparecer. Então, assim, o que a gente vai falar aqui hoje é basicamente isso, é entender um pouquinho do que eu fiz, né? E passar um pouco de estratégia, né, do que eu fiz nesses 6 meses, 7 meses, para me deixar nesse resultado, me levar a ter esse resultado. Então, o que a gente vai falar aqui, basicamente, é isso. Mas agradeço demais, Felipe, pela oportunidade, pela parceria, e vamos lá, gente. Então, é um prazer estar falando com todos vocês aqui. Todos me ouvem? Acho que sim, né? Maravilha. Então vamos lá. Eu preparei aqui uma apresentação rápida, né, para a gente bater um papo, mas vou estar aqui aberto, né, para qualquer dúvida que vocês tenham. Mas eu preparei aqui uma apresentação voltada principalmente para a Conexão Win, né? A gente tem uma promoção muito agressiva, há meses a gente tem promoções agressivas para Conexão Win. Então eu queria hoje falar um pouquinho com vocês sobre Conexão Win. E queria falar para vocês principalmente, pessoal, que tudo que eu faço hoje não veio da minha cabeça, né? Eu peguei ali alguns starts, peguei ali algumas sacadas, e nesse período, né, nesses 6, 7 meses, e eu fui pegando um pouquinho de cada um. Então, eu ouvi um pouquinho o que o Felipe Moraes falava, o que o Sidomar falava, o que o Celso falava. Então, o Celso ele me fez ver muita coisa por uma perspectiva diferente, quando eu tive a oportunidade de conhecer ele no Cruzeiro, depois numa live junto com o Felipe, né? Os meus próprios licenciados me trouxeram sacadas incríveis. Então, eu falo que o que eu sou hoje é fruto de um pouquinho de cada um, sabe? Tentar pegar o melhor de cada um. Então, o sistema de treinamento, ele favorece isso, né? E estar aberto a ouvir e aprender, ele favorece muito para que a gente possa crescer dentro da empresa, tá? Então, hoje nós vamos compartilhar um pouquinho do que eu aprendi nesse período, tá bom? Vou abrir aqui a apresentação. Deixa eu só compartilhar aqui. Todos conseguem ver, pessoal? Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Show de bola. Vamos lá. Gente, só para vocês entenderem um pouquinho, né, da minha história, eu sou empresário há 10 anos, mas na verdade eu não era empresário, né? Eu tinha um foco completamente diferente. Eu sou enfermeiro de formação, trabalhei 9 anos dentro de um hospital. Só que eu vi, após esses 9 anos, né, ou durante esses 9 anos, que eu tinha chegado num limiar, né, num limite ali para mim. Eu não tinha para onde crescer mais, eu não tinha como almejar algo maior, né? E eu sempre tive perspectiva de crescimento, né, pessoal, profissional. Então eu comecei a investir desde 2014. Já tive um Lava Jato, temos uma loja de joias, já tive um BR Mania, já tive uma hamburgueria que pegou fogo, né? Tem um simulador de montanha-russa que fica em Contagem. Então sou empreendedor, né? Na verdade eu sou empreendedor.
E por muito tempo, né, nesse período de empreendedorismo e de vivência aí, eu tinha sempre uma dor muito forte. Qual que era a minha dor? Todos os meses eu tinha que ali vender muito para cobrir um custo muito alto, e além disso, né, eu tinha que principalmente correr muito atrás de cobrir esse custo e correr atrás para sobrar alguma coisinha ali no final. Então, quando eu vi a iGreen, eu vi tudo isso, eu falei assim, essa é a minha oportunidade, e foi por isso que eu agarrei isso com muita força, mesmo não tendo tempo naquele período. Então, na verdade, tudo isso eu estou contando para vocês para mostrar que eu era um empresário, que eu não tinha tempo quase que nenhum quando o Felipe Souza me apresentou essa oportunidade, e eu decidi criar um tempo, né, de 1 hora por dia para começar a desenvolver esse negócio. Eu comecei a desenvolver esse negócio com 1 hora por dia e esse negócio começou a funcionar. Então, eu comecei a colocar mais energia. E virou o que virou hoje, né? A gente vem aí com mais de 100 pessoas na equipe, uma coisa que eu não imaginava, né, há 6 meses atrás. Né? Hoje são quase 120 pessoas na equipe, então é um número absurdo para mim. Eu não imaginava isso. E tendo a oportunidade de ver pessoas ao meu lado crescer muito. Tá? E isso só foi possível porque eu tomei uma decisão de fazer e fazer com constância, que é um ensinamento que eu aprendi junto com a liderança aqui, é o que eu quero passar para vocês aqui hoje também. Então vamos lá, gente. Para começar, sem mais delongas, né, eu queria começar falando de algumas estratégias, né? Então, esse treinamento aqui a gente vai falar o que eu fiz, né? Quer dizer, Otávio, que tudo que você fez é 100% certo? Não, gente. Cada um ele pode seguir um caminho, mas a gente tem alguns caminhos testados que funcionaram bem, né? E que você pode usufruir, né, desses caminhos também, tá? Então, a primeira coisa que eu queria deixar para vocês, o que me fez mudar a minha mentalidade, o que me fez ser moldado, aprender o que eu aprendi hoje, foi participar e não perder nenhum treinamento na minha cidade. Então, eu não perdi nenhum treinamento desde o primeiro treinamento e ainda participei de treinamentos fora da cidade. Então, toda a oportunidade que eu tive, eu estava junto com a liderança, eu estava junto do treinamento que estava acontecendo naquele local, né? Então, o treinamento presencial, ele é fundamental para eu entender mais do negócio, me capacitar mais e pegar sacadas ali que talvez eu não peguei em um outro momento, né? Além disso, nós temos um sistema que funciona para a gente, né? Então, o que é o sistema hoje? É exatamente esse conjunto, né, de treinamentos que a gente tem online, que a empresa nos fornece, né? Então, de segunda a sábado, a gente tem aí ou treinamento ou apresentação de negócio. Então, a cada dia que você assiste um treinamento, por mais que seja algo que você já viu, você vai estar aprendendo algo novo, você vai estar pegando uma sacada nova, você vai pegar uma dica diferente, você vai ter uma visão diferente da sua e que vai te ajudar a converter mais, a ter mais segurança para passar isso para o seu cliente, né? A ter uma abordagem diferenciada. Então, o treinamento, eu julgo que hoje, dentro do nosso negócio, ele é um dos pilares mais importantes, né? Porque se eu não treino, eu não me capacito, como que eu quero ser um bom profissional, né? E eu penso muito na minha época de faculdade. Eu fiz 5 anos de faculdade para poder me capacitar para estar atuando, né? E aqui a gente, às vezes, não quer tirar meia hora, 1 hora para aprender, né? Um dia, um sábado, um domingo, né? Para poder aprender mais sobre um negócio que pode colocar dinheiro no bolso da gente, pode criar uma aposentadoria para o resto da nossa vida. Então, quando eu entendi isso e tomei a decisão, eu falei assim, isso realmente é muito importante. O Felipe me fala muito isso, né? O Felipe, para mim, é um exemplo e ele me fala muito isso. E eu entendi a importância de estar nos treinamentos. E desde então eu não perdi nenhum treinamento, né? Presencial principalmente, online, sempre que eu posso. Quando eu não posso, eu assisto o treinamento gravado, né? Porque às vezes a gente tem um outro compromisso, mas eu não tenho desculpa de não assistir o treinamento gravado. Então, acho que isso é o básico que eu tenho que fazer se eu quero construir um negócio muito grande. Porque eu não entrei na iGreen para ter R$ 1.000 de renda extra. Eu entrei na iGreen para ser um acionista no mínimo. Então, se eu não fizer o que tem que ser feito, eu não vou ser acionista. Ou eu vou demorar muito a ser acionista. Então, eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito, né? E o treinamento é um desses pilares, tá? Iniciando, então, a partir do treinamento, eu aprendi uma coisa fundamental. De tanto ouvir, eu sempre procrastinei nesse sentido, né? Ah, lista de contato, todo mundo falava lista de contato, tem que fazer, mas eu procrastinei, e é uma realidade. E quando eu decidi fazer a minha lista, colocar em prática, procurar aquelas pessoas que eu realmente tinha que procurar, escrever, né, materializar aquilo ali, o negócio começou a tracionar. Porque eu tinha uma dificuldade. Eu pensava numa pessoa, eu vou lá naquela pessoa. Pensava numa pessoa, contactava. Mas nesse processo eu esqueci muitas pessoas. Eu perdi dentro da iGreen
pessoas que poderiam estar comigo estão em outras equipes, porque eu não contactei, porque eu não pensei no primeiro momento, né? Porque eu não coloquei na minha lista no primeiro momento. Então, a lista de contatos, ela é fundamental. Ela faz o seu negócio tracionar, porque você, às vezes, pensa na pessoa ali no momento, mas você vai esquecer de pessoas chaves, que pode ser a pessoa que vai transformar o seu negócio, né? Se você não procurar essa pessoa. Boca a boca foi o que a gente mais usou, né? Então, uma estratégia que funciona muito, né? Então, Otávio, então eu tenho que sair do meu trabalho, eu tenho que sair do que eu estou fazendo para ter um boca a boca, para falar com pessoas. E aí eu vou usar o meu exemplo, né? Como você sabe, eu falei aqui, eu sou empresário e eu passava o dia todo dentro do BR Mania no ano passado, até dia 31 do ano passado. Então, assim, o meu tempo ele era restrito também. Eu não tinha muito tempo para fazer as coisas. Então, o que que era o meu boca a boca? A pessoa chegou lá para me vender um produto, o vendedor chegou lá para vender um produto, se transformou em lead. Ou ele vai ser um cliente meu da conta, ou ele vai ser um licenciado, né? Então, eu faço boca a boca dentro do meu cenário. Eu tenho condições de sair para fazer um boca a boca fora? Ótimo, perfeito. Mas se eu não tenho, eu trabalho na escola. A Thaline, minha noiva, é exemplo disso, né? Ela trabalha na escola. Então, lá na escola, ela trouxe muitos contatos, trouxe muitas contas, né? Por quê? Ela entendeu que ela tinha que usufruir daquele espaço que ela estava, né? No seu intervalo, no momento livre, para conversar e conectar com pessoas. Então, se vocês observarem, o nosso negócio, ele é um negócio de conexão, né? Se vocês observarem os serviços, nós todos tem lá, ó, conexão, conexão, conexão. Ou seja, gente, se eu não fizer conexão com pessoas, o meu negócio ele não vai tracionar, né? Ou ele vai ter dificuldade para tracionar. Então, o boca a boca ele é muito importante, né? E ele fez muita diferença no nosso negócio. E o que é mais importante aqui é a gente entender que a gente tem que ter um equilíbrio das ações. Então, às vezes, o meu boca a boca não está funcionando muito bem ali, mas deixa eu pegar minha lista de contatos e ligar para alguém que está na minha lista de contatos, né? Então, ali o tete a tete não está funcionando, vamos pegar a lista de contatos e fazer uma ligação, vamos mandar um WhatsApp, né? Então, aqui eu vou falar várias estratégias, mas vocês não precisam se prender a uma. Então, o que fez a diferença para mim, né, para chegar a executivo foi exatamente isso, ir testando várias estratégias, né, e agregando uma coisa à outra, aproveitando o momento de cada uma estratégia, tá bom? Outro ponto que fez muita diferença para a gente foi o posicionamento nas redes sociais. Eu não dava valor a isso, eu falava que eu não tinha paciência, e realmente eu não tenho paciência para rede social, é uma verdade. Só que eu aprendi que se eu quero jogar esse jogo e se eu quero ser grande nesse negócio, eu tinha que jogar o jogo da rede social. Então eu tinha que me posicionar melhor nas redes sociais, eu tinha que me apresentar melhor nas minhas redes sociais, eu tinha que me colocar como um profissional e não como um amador, né? Então, esse é um negócio que se o amador quiser fazer, ele vai fazer. Mas se o profissional fizer da forma que tem que ser feita, ele vai se destacar, né? E quando eu comecei a fazer isso, começaram a aparecer pessoas querendo cadastrar conta por causa da minha rede social, que eu estava postando lá um desconto, estava postando lá a efetividade daquilo que eu estava falando, né? A prova social, que a gente chama, né? Começou a aparecer licenciado, então eu cadastrei licenciado pela minha rede social apenas por me posicionar, né? Essa semana mesmo eu tive um exemplo. Teve uma pessoa que me chamou no WhatsApp, né? Otávio, eu tô vendo você aparecendo nas redes sociais aí, você falando, esse negócio parece que tá dando muito certo, né? E foi um colega meu, enfermeiro, né, da época de faculdade, que eu não lembrei dele, não coloquei na minha lista, né, porque não era uma relação direta, né, uma pessoa bem distante, e ele me chamou por causa do meu posicionamento de rede social. Ou seja, quem não é visto, que não é lembrado, né? Aquela velha frase, se você não é visto, você não é lembrado. Então se posicione nas redes sociais. Otávio, eu não tenho habilidade com rede social. Eu, Otávio, também não tenho. Mas a cada dia eu começo a me espelhar numa pessoa que tem essa habilidade. Então eu começo a observar o que o Felipe está fazendo, o que a Brisa está fazendo, o que o Marcelo está fazendo. Ó, pra você ver, Brisa e Marcelo são da minha equipe e eu estou me espelhando no que eles fazem, né? Então eu começo a me espelhar em lideranças e começo a me espelhar em pessoas que estão se destacando. Então essa é uma ótima estratégia. Então, se a pessoa está fazendo e está dando certo, por que que não pode dar certo para mim? Então, é esse espelhamento naquilo que dá certo. Claro que a gente vai fazer o filtro para a nossa realidade, tá? Ser constante, né? Ter uma frequência ali dentro do Instagram, principalmente, que é o que eu mais uso, né? Mas a gente tem também aí o Facebook, o WhatsApp,
né? Então, postar stories, postar os reels, eu tenho uma dificuldade enorme com isso, mas eu tento sempre fazer, porque é o que está me dando resultado também. Então, é um mix de coisas que a gente faz aqui, tá? Então, o importante é você ter essa frequência, essa constância, sempre estar postando algo, fale sobre o seu serviço. O cliente, o seu primeiro cliente, você recebeu a conta do seu cliente, ou o seu segundo, 10º, 20º, chegou conta de desconto para esse cliente, posta, né? Mais um cliente satisfeito, olha o desconto desse cliente, né? Começa a postar uma sequência de desconto ali, uma vez por semana que seja, uma vez por dia. Então, você vai começar a ter uma constância e gerar um resultado, e as pessoas vão ser atraídas por causa disso, tá bom? Então, exatamente isso, né? Colher e divulgar as provas sociais que você tem. Então, se você tem um depoimento, né? Poste ele. Eu comecei a gravar depoimento agora do pessoal, já estou tendo feedback positivo nesse sentido. Aprendi isso com quem? Foi uma ideia minha? Não. Sidomar está aqui na sala. Sidomar fez isso com excelência no Cruzeiro, né? Então, eu já estou copiando algo que deu certo, né? Eu não preciso inventar a roda, né? Se eu já tenho receitas aqui dentro da própria empresa. Posso, em algum momento, né, tentar inventar algo, tentar achar uma solução diferente? Posso, mas eu não posso deixar de fazer aquilo que já dá certo, né? Então é isso que a gente vem tentando fazer. Usar sempre uma referência real, né, que te dê credibilidade. E isso foi uma ferramenta que eu comecei a usar e que realmente funciona. Por quê? Às vezes eu procuro alguém que eu não tenho credibilidade com aquela pessoa, né? Mas se eu mostro para ela um exemplo de algo funcional, se eu tenho na minha mão, uma conta de luz antiga, se eu tenho na minha mão uma conta de luz atual, com desconto da conta de energia, né? Lá com desconto, e a outra conta da CEMIG mostrando aquela injeção, né? Eu estou mostrando para o cliente que o negócio funciona, estou dando a prova que ele precisa, né? Então ali ou eu vou usar uma referência de alguém, ou eu vou mostrar a prova para o meu cliente, né? Então, isso é muito importante, a gente gerar credibilidade real. Otávio, mas eu não tenho aqui, por exemplo, uma conta de luz. Mas nós temos uma equipe, né, que com certeza, se você pedir lá no grupo, se você não tem ainda, a sua equipe vai te fornecer essa conta de luz, um exemplo de conta, né, para que você possa fornecer isso para os seus potenciais clientes. Então, sempre utilize dessa ferramenta, né, que é um exemplo real para dar credibilidade àquilo que você está falando, aquilo que para aquela pessoa que você está abordando, tá? Utilizar o clube de benefícios, né? Então, assim, não só falar para o cliente, ó, tem o clube de benefício, tem o desconto, mostre para ele um vídeo, nós temos vários vídeos dentro do grupo, né? Se você tiver a oportunidade de você mesmo ir consumir, você está mostrando a sua credibilidade, ó, eu fui lá, eu consumi, funciona, pode ir que vai funcionar. Né? Então, usufrua do clube de benefício, veja aquilo que tem na sua cidade. Ah, não tem na sua cidade? Não é o problema. A gente costuma muito olhar para o problema e a gente esquece de olhar para a solução. Já que eu não tenho na minha cidade, mas será que tem loja online? O que mais tem dentro do clube é a loja online. Então, procure as lojas online, né? Oriente o cliente como utilizar, porque isso também vai gerar credibilidade, vai ser mais um fator que vai ajudar para você fechar, né? Quando eu vejo que o cliente está ali não está gostando do desconto, ele tem essa noção, essa sensação que o desconto pode ser pequeno, né? Ele é uma objeção muito forte. Eu tiro o foco ali da conta de energia e foco no clube, né? Eu tento colocar o foco em algo que seja interessante para ele, né? Então, acho que isso é muito importante a gente entender também. Credibilidade terceirizada, essa é uma das coisas que eu mais utilizei, né? Que a gente mais utilizou. Então, se eu vou prospectar um cliente que eu não conheço, ou um potencial licenciado que eu não conheço, né? Que eu não tenho nenhum tipo de credibilidade com aquela pessoa, né? Porque ela não me conhece, eu vou sempre tentar achar algo ou alguma pessoa que passe essa credibilidade para mim, né? Então, por exemplo, eu usei muito aqui um exemplo que eu posso usar, a minha mãe, a mãe da minha noiva, né? Então, assim, eu não conheço os amigos dela, ou boa parte dos amigos, mas ela tem credibilidade com esses amigos. Então, por que que eu não vou pedir a minha mãe, né, a minha sogra, para ela entrar em contato com esses amigos, falando desse benefício, desse desconto e transferindo essa responsabilidade? Então, eu peço à minha mãe, eu peço à minha sogra para fazer esse contato inicial. Eu saí daqui um dia de Montes Claros, fui à cidade da minha sogra junto com a minha noiva e a gente rodou lá com ela, né? E a gente prospectou várias contas, né? A mesma coisa eu fiz com meu pai, lá na cidade que eles moram. Então, assim, eu usei uma credibilidade que não é minha, mas são dos meus pais, de uma terceira pessoa que eu conheço. Então, utilize-se ao máximo da credibilidade terceirizada que você tiver à disposição, né? Aqui no nosso negócio,
Outra credibilidade terceirizada que eu usei muito, né? Tem um empresário aqui na minha cidade muito bem conceituado. E esse empresário, ele conhece muita gente, pessoas que eu não conheço, né, que eu não tinha acesso. Só que eu fui nele, expliquei sobre o negócio, né? Ele não entrou no negócio, mas ele me indicou várias pessoas. E quando eu ia ter essa pessoa, eu usava a credibilidade de quem? Minha? Não, dele, né? Então eu fechei licenciado com a credibilidade dele. Eu fechei conta com a credibilidade dele, né? Então assim, utilize das ferramentas que você tem na mão, né? Material de apoio é o básico, né, gente? Eu acho que, apesar de ser muito óbvio, eu já vi pessoas chegando para abordar sem ter uma conta na mão, né, para mostrar o exemplo, sem estar com crachá, sem estar bem vestido, né? Sem estar ali com a maleta, sem estar com um material básico, com a caneta para anotar informação, né? Então é o básico, é você ter um material bem apresentável, sem ter um plano de apresentação, tá? Isso é muito importante porque, assim, por mais que você pode abrir o celular ali, abrir um computador e apresentar para o cliente, por exemplo, de uma licença, imagine você apresentar para uma pessoa mais simples uma licença no computador. Qual que é a primeira imagem que você passa para ele? Você passa que aquilo ali não é para ele, porque ele não tem um computador. Tá? Então, se você tem um plano, isso facilita. A mesma coisa, você vai apresentar um desconto para a pessoa. Se você não tem ali um panfleto mostrando, né, como que funciona um desconto, você não tem ali a conta, às vezes a pessoa não consegue visualizar aquilo que você está falando, e tem muitas pessoas que são visuais. Então, se você não tem algo para mostrar, para dar essa credibilidade, você acaba não conseguindo fechar aquele cliente por um mero detalhe, tá? Tem cliente que você vai fechar só falando, mas tem cliente que ele precisa ver algo, ele precisa ter ali algo concreto, e o material de apoio tem que estar com você o tempo todo. Meu material de apoio fica na minha bolsa. Se eu saio, ele está sempre na bolsa, está sempre no carro. Qualquer lugar que eu vou, esse material está comigo. Por quê? É o básico que eu tenho que fazer. Qualquer lugar que eu vou, eu posso estar prospectando um cliente ou um novo licenciado, tá bom? E uma estratégia de influencer, né? Essa é uma estratégia que veio quando surgiu a promoção dos R$ 30. Então, lá atrás, no meu começo, essa promoção ela apareceu. E aí eu falei assim, eu já estava pensando muito, né, nessa questão de influencer, de procurar alguém para fazer o trabalho, só que eu não tinha capital. Eu falei assim, não vou investir nesse negócio, né? Não vou colocar dinheiro. Então, quando lançou a primeira promoção dos R$ 30 por conta, eu falei assim, opa, esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é para mim investir, né, para mim ganhar a renda residual. Porque eu não entrei nesse negócio para ganhar a promoção. A promoção é um up, né? É um a mais, vamos colocar assim. Mas eu entrei nesse negócio para fazer renda fixa, fazer renda residual todos os meses, né? Então eu estava visualizando o quê? Os 4%, foco nos 4%. Então eu falei assim, ó, esses R$ 30 não são meus, eu vou pôr em prática o que eu estava pensando, que é procurar influencer. Marquei com a primeira, não deu certo, com a segunda não deu certo, a terceira não deu certo, né? A quarta influência eu acho que todo mundo conhece. A quarta influência é Brisa. Então, Brisa entrou no negócio, eu apresentei, a gente fechou no primeiro momento um plano de divulgação, né? Primeiro a gente fechou a divulgação, mostrei para ela a possibilidade de divulgar tal. Falei, Brisa, só que agora eu tenho que te mostrar aqui como que funciona o nosso negócio para que você entenda e consiga fazer uma divulgação de qualidade como a gente conversou. Beleza, peguei e apresentei o plano para ela. No meio da apresentação, Otávio, eu não posso fazer esse negócio, não? Claro que pode. Brisa saiu dessa conversa nossa, cadastrada. No outro dia, ela já estava doida para divulgar, estudou o negócio, abraçou a causa e fez acontecer, né? E aí a gente começou com Brisa e a gente contratou também outras influencers, né? Então, Brisa não foi uma contratação, ela entrou como licenciada, mas a gente fez essa ação de influencer também e funcionou. E aí, gente, eu preciso deixar um alerta, tá? Eu fiz trabalho com influencer que funcionou e eu fiz trabalho com influencer que não funcionou. Né? Então, isso é muito importante falar. Não é eu chegar, vou pegar uma influência aqui, vou fazer o trabalho e vai bombar. Né? Não é bem assim. Então, analise muito bem o perfil, analise muito bem o tipo de pessoa que você está contratando para fazer esse trabalho, né? Converse muito bem sobre ela fazer um story, um material muito bem feito, né? Para engajar aquele público dela. Tente entender se aquele público dela realmente é um público real, porque senão você pode dar um tiro errado. Né? Então, isso é muito importante de ser falado. Eu errei, né? Então, estou falando aqui, deixando muito claro para vocês que eu errei em alguns pontos, mas acertei em outros, né? Então, eu tive influência que deu resultado, tive influência que não deu, tá? Então, é muito importante levar isso aqui. Só que nós temos uma promoção aí interessante. Você está focado em ganhar de imediato ou ganhar a longo prazo, né? Então,
Analise sempre isso, mas analise também os riscos, né? Então, isso é importante de ser falado. E aqui, gente, eu gosto muito dessa tela, porque essa tela me fez aumentar muito minha conversão. Porque lá no começo, eu perdia muito cliente e eu não entendi o porquê que eu perdia muito cliente. E quando eu fui analisar um pouco mais para dentro, né, eu vi que eu estava talvez não passando a informação necessária, né? Então, quando eu comecei a estudar mais do negócio, eu falei assim, peraí, o meu cliente ele tem que ter clareza do negócio. Por quê? Primeiro, é uma coisa nova. Se é algo novo, ele precisa minimamente entender disso, tá? Então, eu preciso ter domínio de como funciona a minha operação, tá? Então, eu tive que entender e criar uma habilidade de explicar isso para o meu cliente. Então, quando eu vou explicar para um cliente, seja licenciado ou seja também um potencial cliente de Conexão Win, eu deixo muito claro para ele que eu sou o comercial da empresa, eu estou ali fazendo um trabalho, né, comercial. E esse comercial da empresa, que é o trabalho que eu estou tendo ali, ele me gera um lucro lá no final. Tá? Então, não estou ali porque eu sou bonzinho, não estou ali porque eu estou querendo dar esse desconto para ele. Não, eu me apresento como comercial da empresa, né? Para que ele entenda que aquilo ali é um trabalho que eu não estou querendo dar um golpe nele, porque é uma coisa nova. Então, às vezes, esse cliente ele vai ficar ali meio ressabiado, principalmente na região que a gente trabalha aqui, que é o norte de Minas. O pessoal aqui é sempre um pezinho atrás. Então, eu tive que desenvolver essa habilidade. Então, eu explico para ele que nós temos as usinas que geram energia. Essa energia ela é gerado muita energia nessas usinas, e a gente coloca isso na subestação da CEMIG, e a CEMIG faz o papel dela, que é de distribuir para casa ou para a empresa da pessoa, né? Se é uma pessoa mais simples, eu falo, ó, seu João, não vai mudar nada para o senhor, né? A CEMIG, ela só vai pegar a energia das nossas usinas, em vez de pegar lá de uma hidrelétrica, né? Que é onde ela pega atualmente, que polui o meio ambiente, que degrada o meio ambiente, para levar para o senhor uma energia limpa e sustentável. Na casa do senhor não vai mudar nada, você vai continuar recebendo da mesma forma, a CEMIG vai continuar te atendendo, né? Estou falando aqui no caso de Minas Gerais, né? De onde a gente está. Então, eu deixo essa clareza para o meu cliente. Então, eu tenho que mostrar para o meu cliente esses detalhes. Claro que eu não vou encher a cabeça dele, eu sempre vou avaliar o perfil do meu cliente. Se é um cliente que quer mais detalhes, eu vou dar para ele a riqueza de detalhes que ele está me pedindo. Se é um cliente mais simples, que só está focado ali no desconto, né? Eu vou focar só no desconto com ele. Se ele quer entender um pouco, eu vou dar a informação pequena que ele quer. Então, eu tento sempre entender o meu cliente para dar a informação que ele precisa, tá bom? Então, basicamente, seria isso. Gente, tá tranquilo até aqui? Tem alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Querem perguntar algo? Vamos lá. Gente, aqui eu separei alguns exemplos, né? Já que a gente está falando de conexão Win, eu separei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, tá bom? O primeiro exemplo seria de uma família, de uma pessoa familiar, de um amigo, de uma pessoa mais próxima, né? E isso aqui é o que eu uso, né? E é o que eu aprendi ao longo desse período, tá? Então, se adaptem para a realidade de vocês, claro, mas o que que eu sempre tento analisar, né? Eu sempre tento, em todas as situações, seja um familiar, seja uma pessoa distante, um contato frio, eu tento colocar um contexto, tá? Eu tento achar um contexto para ter uma ligação com aquele cliente, tá? Mas pensando na família principalmente, eu sou um pouco mais direto e um pouco mais breve, porque eu já tenho uma certa credibilidade, né, com aquele familiar ou com aquele amigo. Claro que se ele me perguntar, eu vou dar os detalhes, mas eu tento ali ser um pouco mais breve. Então, a prioridade minha, ela sempre vai ser o contato direto. Mas se eu não tenho a possibilidade de fazer esse contato direto, eu faço uma ligação, depois um áudio, depois uma mensagem de texto como última opção, né? Mas a gente tenta sempre nessa sequência, preferencial, ligação, áudio e depois mensagem de texto. Então, se eu estou ligando para um familiar meu, como que eu faria essa ligação? Oi, Sildomar, tudo bem? Como é que vai? E vou pegar com o Sildomar aqui agora, eu faço uma pausa aqui para entender como que o Sildomar está. Eu vou querer entender o que que ele está fazendo, como que está a família, como que está a esposa, se ele tem filho, como que estão os filhos. Ou seja, eu vou fazer aquilo que seria natural para mim numa conversa normal que eu teria com o Sildomar. Por mais que eu não fale com ele há 2 meses, 3 meses, algum tempo, mas ele é uma pessoa do meu ciclo de relacionamento. Então, primeiro, eu vou conversar, vou bater um papo com o Sildomar, né? Vou deixar ele à vontade. Por quê? Para mim não dar uma pancada no Sildomar de uma vez e ele assustar. Como assim? Né? Então, primeiro eu vou ali introduzir, tá? Introduzir uma conversa, eu vou virar para ele e falar assim, Sildomar, deixa eu te perguntar aqui, quanto que você está pagando de conta de luz aí na sua casa? Ou seja, eu estou mudando de assunto? Estou, né? Mas eu ali fiz uma introdução,
né, com o Sidomar. Eu conversei, eu bati um papo, e aí depois eu venho com aquele que é o meu objetivo naquela ligação, tá? E aqui eu posso ser direto, porque eu já tenho esse relacionamento com ele, eu já conversei previamente com ele. Feito isso, ele me falou ali, eu vi que é um valor que se enquadra no meu perfil, no perfil do desconto na conta de luz, eu vou seguir. Sidomar, então, eu consegui aprovar aqui para minha casa, para minha loja, e aqui eu vou usar um exemplo real de preferência, tá? Uma redução na conta de luz. Mas, Sidomar, são poucas vagas que eu tenho aqui agora, e eu pensei logo em você, para também economizar. Me manda aqui o PDF ou a foto da sua conta de luz para eu verificar se eu consigo aprovar esse desconto aí para você também. Então, vocês viram aqui que eu falei o nome dele várias vezes, né? Então, para criar essa proximidade, essa conexão, né? E fui mais direto com ele, porque ele é uma pessoa que eu conheço, que eu tenho essa abertura. E nesse caso, ele pode virar para mim e perguntar: mas como que isso funciona, Otávio? Como que é isso? Quando é um familiar, gente, na maioria das vezes, na minha experiência, ele não vai te perguntar, tá? Ele só quer saber do desconto porque ele já tem essa credibilidade. Mas se ele perguntar, você vai explicar todo o processo de injeção. Ó, Sildomar, nós temos as usinas que são construídas, né, pela nossa empresa parceira. Essa usina gera energia, a gente coloca isso na subestação da CEMIG e a gente distribui isso para a casa das pessoas. Não vai mudar nada nessa sua casa, né? Você vai continuar recebendo aqui a conta da CEMIG, você vai continuar tendo assistência da CEMIG da mesma forma. Você não vai precisar instalar nada na sua casa. Então, eu vou explicar todo esse processo para ele, tá? Só que aqui, só se ele me perguntar, porque ele é um familiar e eu tenho uma certa abertura com ele. Ele enviou para mim essa conta e eu confirmei que essa conta ela está apta, né? O que que eu faço? Então aqui o meu primeiro objetivo era saber quanto que ele paga. Segundo objetivo, pegar a conta. Então vocês viram aqui que eu não peço ele tudo de uma vez, eu vou de forma faseada. E isso é algo que eu sempre faço. Após ele enviar a conta, eu falo assim, Domar, eu consegui aqui aprovar o desconto para você, tá? Com desconto de 1 a 2 contas todos os anos. Assim você vai economizar todos os meses, tá? Então não fala economizar um pouco. No começo eu falava economizar um pouco todos os meses. Hoje eu não falo mais isso. Eu falo você vai economizar todos os meses, tá? Porque isso não gera aquela sensação que é exatamente pouco, que não é um descontão para o cliente, né? Então não precisa informar para ele que o desconto é 10%, que o desconto é até 15%. Então, nesse primeiro momento, o objetivo é aprovar o desconto para ele e colocar ele para dentro da empresa. Num segundo momento, eu vou trabalhar com ele o desconto que ele tem, qual que é a margem que ele vai ter, o que que ele tem de possibilidade de aumentar esse desconto. Isso eu vou trabalhar lá na frente. Então, eu falo com ele que ele vai economizar, né, todos os meses e ainda não vai pagar nada por isso. Me manda aqui os seguintes documentos para que eu possa confirmar e solicitar, né, a validação do seu desconto. Aí, Sildomar, já me manda agora, porque as vagas são limitadas, ok? Então, eu estou colocando para Sildomar aqui que eu estou conseguindo um benefício para ele, só que são vagas limitadas. Aquilo ali tem um limite, né? Então, se ele não mandar agora, ele pode estar perdendo. Então, estou gerando nele uma sensação de urgência, né, uma sensação de perca, né? Então, isso facilita para que aquele cliente ele mande para mim aquela conta de forma mais imediata. Porque senão, tá, eu vou te mandar. Aí passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, ele não me manda, né? Então, quando eu coloco essa urgência e gero nele uma sensação de perca, ele tende a me mandar mais rápido, tá certo? Então, eu costumo geralmente sempre utilizar isso aqui. E aí eu envio para ele, né? Eu posso mandar um segundo áudio falando da documentação, mas eu sempre envio para ele, né, a lista de documentação. Mas eu sempre envio também aquela lista que falta, né? Então eu não vou mandar para ele a lista completa. Se eu já tenho a conta de luz, eu não vou mandar isso de novo para ele. Então, quanto menos informação eu pedir de forma fracionada, eu entendo que isso é melhor e facilita nesse processo da gente de prospecção, tá bom? Então eu envio a documentação para ele, mando um áudio explicando, né, sobre o link do desconto. Então eu não falo contrato, falo sempre link do desconto. Sobre o processo de validação por biometria facial, de preferência aqui eu mando aquele vídeo explicando como que faz o processo de biometria facial, para facilitar para ele fazer esse processo lá naturalmente. Falo sobre as 2 contas, falo sobre ele concorrer ao Cruzeiro e o Clube de Benefícios, né? E aviso para ele que ele vai receber essa mensagem da iGuin, pedindo ele para salvar o contato da iGuin. Porque quando a iGuin chamar ele, né, ele já vai ter esse contato lá salvo e não vai correr o risco dele bloquear esse contato, por exemplo, né? Então, eu geralmente faço isso, né? Já mando o contato e peço ele também para entrar em contato assim que eu lanço essa conta. Então, eu faço ali o lançamento de conta e imediatamente após, ó, Sildomar, já fiz o seu desconto aqui, a solicitação do seu desconto, já deve ter chegado para você aí o link para você fazer a confirmação, dar o ok no processo que eu te expliquei e fazer o seu desconto, confirmar o seu desconto. Então, faz isso aí agora,
né? Chama esse número que eu te mandei aí e confirma se eles já te mandaram aqui, já te chamaram para você fazer todo esse desconto. Então, eu tento sempre acompanhar esse cliente de forma mais próxima e o mais rápido possível, para que a gente faça o processo também o mais rápido possível e não dê tempo também dele ficar procurando informação, vendo se tem outro desconto maior, conversando com outras pessoas, né? Então, ali, a ideia é você fechar o cliente rápido e de forma imediata. Então, no caso da família, eu faço dessa forma. Aqui, gente, só uma dica para vocês. Eu não sei se todos vocês utilizam, né, o WhatsApp Business, né? Mas se não utilizar, tem uma ferramenta bem bacana que facilita muito no dia a dia da gente, principalmente quando você vai trabalhar volume, né? Então eu coloco ali um atalho, né, dentro do WhatsApp Business, tem essa opção lá nas configurações. E aí, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o documento para pessoa física resumido. Então esse aqui foi o atalho que eu coloquei, né? Então quando eu começo a digitar ali /doc, já aparece para mim essa primeira mensagenzinha aqui, né, que são os documentos necessários para aprovar o desconto na CEMIG, né? Então, aqui eu coloco o documento do titular com identidade, porque eu já tenho a conta dele. Então, aqui já é um resumo. O e-mail, estado civil e profissão, porque eu já tenho também o quê? O telefone dele. Então, aqui está resumido. Aqui já seria completo, né? Se for um cliente que eu não tenho os dados dele ainda. Então, eu faço essa prévia aqui, né, para várias ações que eu faço aqui no meu dia a dia, para facilitar e eu não precisar ficar buscando a mensagem em outro lugar, digitando tudo várias vezes, né? Então, isso aqui é algo que ajuda a gente bastante aí no nosso dia a dia. E aí, dando continuidade aqui, né? Num outro exemplo de cliente, né? Já para um contato frio. Nesse caso aqui, gente, do contato frio, é aquela mesma situação. Eu vou sempre tentar entender o contexto que envolve aquele cliente, né? Então, se eu tiver qualquer tipo de informação do meu cliente, eu vou tentar utilizar aquilo para envolver mais o meu cliente e deixar ele mais ligado naquilo que eu estou precisando. Então, por exemplo, se eu sei que o cliente meu é um enfermeiro, eu vou usar a profissão de enfermagem. Se eu sei que ele é empresário, eu vou usar a profissão o fato dele ser empresário. Então, eu vou sempre ligar a profissão ou o que ele faz ou alguma informação que eu tenho desse cliente para colocar aqui no contexto desse meu cliente, tá bom? Então, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui que a pessoa ele é empresário, ele é dono de uma loja, tá? Então, vamos usar um exemplo básico aqui, né? Então, vou virar para o João e vou falar: fala, João, tudo bom? Boa tarde, como é que vai? Meu nome é Otávio, eu sou executivo de descarbonização. Eu sempre utilizo executivo de descarbonização ou executivo de negócios, são as duas palavras que eu utilizo. Aí você pode utilizar de acordo com sua realidade, né? Eu sou um licenciado para descarbonização, ou sou um licenciado de negócios, né? Você vai utilizar aquilo que você é naquele momento. Eu geralmente sempre utilizo a referência que eu sou naquele momento. Então, eu sou um executivo de descarbonização e práticas sustentáveis. Mas, João, só voltar, gente, me perdi aqui, volta lá. Boa tarde, João, tudo bem? Meu nome é Otávio Neto, sou executivo de descarbonização para práticas sustentáveis. Mas, João, você como empresário, né? Então, aqui eu coloco o contexto dele. Você como empresário, dono de loja, você já possui aí na sua loja algum incentivo, né, para desconto na conta de luz ou usa placas solares na sua residência ou na sua empresa? Então, eu vou usar aquele contexto ali para gerar nele uma dor, né? Porque eu sou empresário e eu não uso, eu não tenho esse benefício, então eu tento gerar isso nele, né? Se ele me respondeu que não, eu viro para ele e falo: João, nós temos algumas fazendas solares aqui no estado e nós estamos compartilhando, né, crédito de energia gerado, que é gratuito, é sustentável. Além disso, você ainda tem um desconto de 1 a 2 contas todos os anos, né, na sua conta de energia. Com isso, você contribui para o meio ambiente e ainda economiza em virtude de utilizar uma energia limpa e sustentável e mais barata. É importante lembrar que não muda nada na sua casa ou na sua empresa, né? Não é necessário você fazer nenhum tipo de instalação ou mudança de titularidade. Eu posso ver se eu consigo aqui aprovar para a sua residência ou para o seu comércio, né? Esse benefício. Então, eu tento abordar ele nesse contexto, né? E aí eu envio para ele um exemplo, né? Nesse caso, é muito importante a gente enviar para ele um exemplo. Lá no familiar, se ele ficar, ou no parente, ou no amigo, que ele ficar um pouco receoso também, eu também envio o exemplo para ele. Mas aí, na sequência aqui, desse cliente que eu não conheço, que eu não tenho afinidade com ele, eu já mando para ele um exemplo, principalmente do desconto, né? Então, eu mando para ele ali a conta com desconto que eu tenho de referência. Então, essa conta aqui, por exemplo, é uma conta minha, real, né? Olha para você ver o desconto que eu aprovei na minha própria casa, e eu consigo aprovar um desconto mais ou menos nesse perfil para você.
né? Então, eu mando esse desconto para ele de R$ 548, para ele ter uma noção que ele pode ter, sim, um desconto interessante, tá? Se houver necessidade, né, eu mostro também a conta da CEMIG com a injeção. Eu não gosto de mandar para os clientes a conta da CEMIG quando eu não tenho contato direto com ele, porque eu não tenho a oportunidade de explicar a ele os detalhes dessa conta da CEMIG, tá? Então, às vezes, ele pode ficar confuso. Então, eu prefiro mandar só a conta da iWin com desconto. Mas se eu estou presencialmente com esse cliente, eu vou mostrar a conta da CEMIG para fazer comparação, para fazer cálculo com ele, se for um cliente mais detalhista, para que ele entenda todo o processo e ele veja que o desconto é real, tá? Então, aí vai variar de acordo com cada situação que eu tenho. E aqui, gente, tem a possibilidade de você explicar de forma mais detalhada, né? Então, até aqui eu falei de forma mais simplificada. Aqui eu nem vou entrar em detalhes com vocês, só para vocês terem a noção que, às vezes, você tem cliente que ele é muito detalhista. E quando você pega esse tipo de cliente, você tem que ter todas as informações necessárias para passar para ele, né? Então, você tem que estar o tempo todo dando as informações necessárias, falar do preço do quilowatt, falar quanto que é o preço da CEMIG hoje, pega a conta dele, mostra para ele esse preço da CEMIG, né, ou da fornecedora local, mostra para ele qual que é o potencial que ele tem para economizar, porque tem cliente que vai te ouvir e vai falar assim, ó, ok, Otávio, gostei do desconto, quero o desconto, tá ok, mas tem cliente que vai querer saber dos valores, quanto que é o quilowatt que você vai me vender então? Quanto que é o quilowatt que é da iGreen? Qual que é o valor desse quilowatt? Então, você tem que ter acesso a essa informação. Você tem que passar essa informação para ele. Você tem que mostrar para ele que ele vai estar realmente economizando. E tem que falar para ele também dos detalhes, né? Que não vai mudar nada na casa dele, que ele não precisa instalar nada, que a CEMIG é só uma distribuidora. Falar para ele o que é uma distribuidora, informar para ele o papel da CEMIG dentro de tudo isso, né? Falar para que a CEMIG só vai simplesmente deixar de pegar de uma energia hidrelétrica para pegar de uma energia solar e que isso não vai fazer com que falte energia na casa dele. Então, explicar realmente todo o processo, tá? Então, isso aqui é muito importante também. E aí, queria falar para vocês sobre o lead de influencer também. Esse eu acho importante a gente ressaltar aqui, para a gente partir para a parte final, onde a gente tenta ser muito objetivo com esse cliente, tá? Por quê? Quando o influencer, principalmente, ele faz um trabalho bem feito, né? Ele fala com clareza do negócio, ele fala do benefício, ele fala do desconto, né? E nesse momento, ele tem que falar com clareza, porém ele tem que ser objetivo, né? Então, isso foi algo que a gente identificou. No começo, a gente deixava o influencer falar muita coisa, e a gente via que isso gerava mais confusão na cabeça da pessoa do que uma informação. Então, o que que a gente passou a fazer? A gente sempre pedia o influencer que trabalhou com a gente para ser objetivo, falando dos 15% de desconto, falando das regras, né? Que se a pessoa já tivesse um outro benefício, um outro desconto, que ela não poderia ter esse desconto também. Se ela já tivesse placa, ela também não poderia ter esse desconto. Então, esse cliente já chegava mais ou menos pronto. Mas, claro que chegava ali um ou outro cliente que queria mais informação, que não tinha entendido, ou que já tinha algum tipo de benefício, né? Então, sempre acontecia. Mas a gente tentou focar no influencer ser muito objetivo, tá? E quando esse cliente entra em contato com a gente, eu também sou bastante objetivo. Só que eu sempre dou para ele uma abertura, né? Então, previamente ali eu garanto na divulgação vai ter essa informação básica, né? Como a gente falou. E nesse segundo momento, né, eu já peço ele algumas informações. Então, eu já falo para ele sobre as informações de documentação, né? Na divulgação. Então, lá na divulgação é importante ter quais são os documentos necessários. E ele entrou em contato comigo, eu tento atender ele o mais rápido possível. Nesse atendimento mais rápido, eu vou ser breve e direto ao ponto. Oi, fulano, tudo bem? Aqui é o Otávio, eu sou executivo de negócios, tá? E estou aqui à disposição para conseguir esse desconto para você, que você viu aí com a influencer tal. Ou seja, eu reforço a autoridade da minha influencer, tá? Então, faz o seguinte, fulano, me manda já aqui a documentação para a gente avaliar se você tem direito a esse desconto. Eu preciso que você me mande a foto da sua conta de luz ou o PDF da sua conta de luz. Mas se você tiver qualquer dúvida, pode me perguntar que eu estou à sua disposição. Ou seja, eu fui direto ao ponto, falei com ele, ó, me manda a sua conta de luz, que é o que eu preciso para ver se você tem direito ao desconto, mas eu me coloco à disposição, porque se eu for direto demais e só pedir a conta de luz, ele vai achar estranho, por mais que ele está vindo indicado do influencer.
né? Então é importante que eu me coloque à disposição para tirar uma dúvida, porque às vezes é um cliente detalhista e ele quer mais informações. Às vezes é um cliente objetivo, ele só quer mandar a conta de luz e ter o benefício dele. Então eu vou medir isso exatamente nessa primeira mensagem. E principalmente eu tento fazer isso sempre com áudio. Eu vou colocar para ele sempre a questão da urgência e da escassez. Aí então vou mandar um segundo áudio para ele. João, deixa eu te falar aqui, só não deixa de me mandar aqui a conta agora, porque eu tenho poucas vagas. Então me manda essa conta de luz, essa foto ou PDF agora, porque eu já vou te dar prioridade, como você veio indicado pelo influencer tal. Tá? Então eu coloco ali essa urgência, essa escassez, tento trabalhar com ele uma ação imediata ali, para que ele já me mande aquilo e ele não perca aquele benefício, né? Eu não jogo uma enxurrada de informações nesse cliente, porque se eu jogar uma enxurrada, eu vou perder ele. Se eu começar a explicar o plano para ele, se eu começar a explicar para ele como que é gerada energia, todo o processo aqui de imediato, eu vou correr com esse cliente, tá? Então, sempre vá passo a passo, sempre fazer, né? Sempre faça ali uma fatia, né? Várias fatias para você ir conversando com o seu cliente o mais breve possível e conseguir o resultado final, que é conseguir cadastrar a conta desse cliente. Então, sempre siga esse passo a passo, né? Teste, veja aquilo que funcione mais para você, mas tente fracionar as fases, né? E tente ser mais direto, mais objetivo com o seu cliente, dando essa abertura para caso ele queira perguntar, para que ele não fique simplesmente achando, ó, esse cara aqui está falando coisa demais, eu não entendi nada, né? E acontece muito isso. Um detalhe importante aqui, quando a gente for trabalhar com influencer também, ou com outros tipos de divulgação, é a gente falar muito por áudio. Porque se você manda mensagem, aconteceu isso já com a gente, às vezes o cliente não sabe ler, mas ele sabe passar lá o story do Instagram, ele sabe gravar um áudio lá no WhatsApp, né? Então, assim, às vezes ele não sabe ler, ou ele tem dificuldade para ler. Então, você manda um texto ali para ele, ele não vai ter paciência, ele não vai conseguir ler. Então, essa é uma informação importante também, que a gente já vivenciou, né? E que a gente foi melhorando também, tá bom? Pessoal, só para finalizar aqui, a gente já está nessa parte final, eu queria deixar algo para vocês, que às vezes a gente leva um não de um cliente, porém esse não, ele nem sempre ele é definitivo. E aqui eu tenho um exemplo muito claro. Nessa tela aqui eu tenho 17 contas, e vocês vão observar que eu tenho aqui algumas contas que tem 4,8%, né, que é a comissão de um cliente direto, e eu tenho algumas contas que são 2,8%. Mas o que eu queria deixar para vocês aqui? Nesse quadro aqui, tem um cliente meu que tem 13 contas, né? Eu cadastrei 3 contas dele direto para mim, né? Na negociação que eu fiz com ele lá, e cadastrei as outras 10 contas como cashback, né? E esse cliente, eu tive que conversar com ele 4, se não me engano, foi 4 ou 5 vezes, né? Então, é um cliente que tem uma rede de comércios aqui, são várias lojas que ele tem. Eu cadastrei a conta da casa dele, cadastrei a fazendinha dele e cadastrei outras 11 contas do comércio dele. Só que foi um cliente que eu tive que ir nele 4, 5 vezes para convencer ele sobre o desconto. Então eu fui convencer uma vez, não deu certo. Eu fui convencer uma segunda vez, não deu certo. Marquei um café lá no BR Mania com ele, ele foi lá, tomou esse café, a gente conversou, não deu certo. Ficou de ver. Aí ficou de conseguir essas contas. Eu fui lá de novo, ele não me passou as contas. Aí eu voltei no segundo momento, ele me passou as contas, né? Então, é um cliente que me rendeu 13 contas, que me rende R$ 600 por mês, só esse cliente, né? Com uma prospecção que eu insisti com ela. Eu dei atenção para o meu cliente, eu fiz o que era necessário, né? Eu não fui chato, mas eu cumpri com aquilo que a gente tinha combinado, né? Então, assim, eu insisti diante de um combinado que a gente foi fazendo, né, ao longo dessas conversas, né? Mas eu persisti, eu poderia simplesmente ter desistido desse cliente, né? Então, eu queria deixar esse recado aqui para vocês. Nunca deixe de insistir com aquele cliente, né? Claro que você tem que ter uma abertura com esse cliente, mas seja claro, seja transparente, tenta marcar uma próxima oportunidade. Ah, eu não estou com a conta aqui. Beleza, seu João. Eu posso voltar aqui na segunda-feira, então, que eu olho essa conta do senhor? Né? Que dia que o senhor vai estar com a conta? Ah, eu vou estar aqui na segunda. Ah, beleza, eu volto aqui na segunda, então, para ver a conta junto com o senhor, né? Então, tente programar com o cliente uma nova visita, se for o caso, né? Então, tenha essa maturidade de entender que, às vezes, o primeiro momento você não vai fechar, mas se você insistir, você pode fechar aí uma boa quantidade de contas e contas interessantes, né? E outra coisa, trabalhe também a indicação, né? Então, aqui é um exemplo disso, né? Tem outros clientes meus nesse contexto também. Então, hoje a gente tem aí cerca de 30% dos clientes são indicações, né? E se eu simplesmente não trabalhasse isso com meus clientes?
né? Eu simplesmente estaria perdendo 2,8% de cada um desses clientes que deixariam de ser indicados, né? Então, trabalhe muito isso, que é importante também dentro do nosso negócio. Acho que travou aqui. Pronto. Gente, e o que fazer, né, para a gente crescer, né, no plano de carreira com mais velocidade, com mais solidez, né? Aquilo que eu mais entendi que era necessário são esses 5 tópicos, né, 6 tópicos que eu coloquei aqui no final. Encontrar as chaves, e eu só encontrei essas chaves quando eu comecei a assistir treinamentos, comecei a assistir aí os diretos da trincheira, né? Então o Celso passou muita sacada bacana, a Brisa passou muita sacada bacana, a Dila passou, né? Todos que passaram, né, nesses bate-papos aí que a gente teve a oportunidade, eles me ensinaram muito. Estar com as pessoas que estão tendo resultado me ensinou muito, né? Estar com o Sildomar no Cruzeiro, estar com o Celso no Cruzeiro, estar com todas aquelas pessoas me ensinou muito. Estar nos treinamentos presenciais me ensinou muito também. Então, gente, onde que eu encontro a chave? Estando próximo das pessoas que têm essas chaves, né? Que utilizaram alguma estratégia, que pegaram alguma sacada e que estão compartilhando, que têm o prazer de compartilhar com vocês. Então, a equipe como um todo, ela sempre vai estar compartilhando com vocês estratégias e possibilidades. Então, estejam nesse momento, estejam em todas as oportunidades que vocês tiverem, né, nos treinamentos e nas capacitações. É isso que vai fazer vocês encontrarem as chaves, né? E toda vez que eu participo de um treinamento novo, eu encontro uma chave nova, tá? Entenda a lei dos números, né? Então, eu demorei a entender isso. No começo, a minha performance foi muito ruim, mas quando eu entendi que se eu multiplicasse aquele número, se eu fiz 20 e fechei 1, se eu fizesse 40, eu ia fechar 2, se eu fizesse 60, eu ia fechar 3, eu já sei que funciona. Então, eu ia fazer o que fosse necessário para que eu conseguisse fechar aquilo que era necessário, né? Então, os números, eles não mentem. Se você entender os seus números, né, você vai saber o quanto você precisa fazer para que você chegue naquele resultado que você precisa. E aí, ao longo desse tempo, você vai melhorando, né? Você tem aqui uma faculdade aqui à disposição de vocês, que são os treinamentos. Então, ao longo do tempo, vocês vão melhorando e vocês vão performar, ter condições de melhorar os seus próprios números, tá? Cumpra, né? Determine e cumpra suas metas. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Então, lá no meu primeiro mês, que eu falei assim, agora eu vou fazer esse negócio, eu pus uma meta para mim. Eu vou fazer 1 hora todo dia, né? E depois de um mês, eu mensurei isso. Depois de um mês, eu fiz R$ 380 de renda residual e fiz R$ 1.100 de bônus, né? E isso não tinha bônus agressivo naquela época. Só que eu vi naquele momento que era possível, né? Então, quando eu me comprometi, eu determinei a fazer aquela hora todos os dias e cumprir aquela meta todos os dias, eu colhi o resultado. Ou seja, eu vi que a minha constância, a minha determinação, ela ia gerar o resultado que eu precisava. Então, foi ali que eu entendi que eu precisava pôr um pouco mais de energia. Eu decidi também colocar um pouco mais de energia, que eu tinha condição naquele momento de colocar. Então, eu decidi, tomei a minha decisão e coloquei essa energia e a gente conquistou o que a gente vem conquistando. Devemos fazer o nosso melhor e espelhar nos melhores, mas não precisamos ser os melhores, e sim encontrá-los, né? Então eu aprendi isso ao longo dessa trajetória, né? Eu vou fazer o meu melhor, né? Eu vou dar o meu melhor possível para que eu consiga performar bem e conseguir conquistar os meus objetivos, né? Mas eu nunca posso deixar de olhar para as pessoas, né? O que eu venho falando aqui ao longo do treinamento, eu nunca vou deixar de olhar para os melhores, porque é com eles que eu vou aprender, né? Com essas pessoas que eu vou aprender. Às vezes eu vou aprender com uma pessoa que está do meu lado, mas às vezes eu vou aprender com uma pessoa que está fazendo uma live a quilômetros de distância. Então, espere naquelas pessoas que estão tendo resultado. E é muito importante eu não me frustrar, porque eu não sou o melhor, eu preciso dar o meu melhor, né? Mas é importante, se você quer construir uma equipe, foque também em achar pessoas boas, né? Então, hoje nós temos aqui na sala, por exemplo, vou dar o exemplo, né, do Marcelo, por exemplo. O Marcelo é o meu 5º nível, né? O Marcelo eu não achei ele diretamente, né? Mas eu achei ali uma pessoa, mostrei o plano de negócio para essa pessoa entendeu o negócio, achou uma segunda, que achou uma terceira, que achou uma quarta, que achou o Marcelo, né? E o Marcelo hoje é uma das minhas principais equipes, né? Vem fazendo um trabalho incrível, surreal, porque ele também entendeu o negócio, entendeu a visão, né? E pôs em prática, né? Ele está participando dos treinamentos, ele está ouvindo a liderança, ele está fazendo o que é necessário, né? Então, eu posso dizer que o Marcelo hoje ele é melhor do que eu,
porque ele consegue performar muito bem, né? Então, o objetivo aqui não é eu ser o melhor, é eu encontrar também as melhores pessoas, né? E aprender com essas pessoas, né? Então, a gente evolui muito quando você encontra novas pessoas, ajuda essas pessoas também performam e têm novos resultados, tá? Então, lembrem sempre disso. Eu faço o meu melhor, mas eu não preciso ser o melhor, tá? Eu vou buscar sempre melhorar, eu vou buscar sempre evoluir, mas eu tenho que ter um foco também importante em buscar pessoas que são boas, que são melhores do que eu também. Entenda e execute a maratona de 90 dias, né, para o sucesso. Essa maratona, particularmente, foi o que me fez chegar ao resultado também, porque foi o período que eu mais recrutei, foi o período que eu mais consegui subir conta, porque eu coloquei ali uma rotina muito específica, coloquei uma meta muito específica, eu cumpri essa meta, né? Então, aquele período, ele me fez performar muito bem, exatamente porque tinha uma organização. Então, a maratona, ela traz para a gente exatamente uma organização daquilo que a gente se propõe a colocar, tá? A maratona, ela não é engessada, ela pode ser adaptada para a sua realidade, né? Então, se você que está assistindo esse treinamento hoje tem interesse em fazer a maratona, pode me procurar, eu posso te ajudar nesse sentido. Procure o seu líder, né? A pessoa que te cadastrou, que ela vai ter acesso a essa maratona, né? E essa pessoa vai poder te ajudar também a te explicar como que funciona, te passar o arquivo da maratona e te ensinar como fazer essa maratona. Então, a maratona para mim fez muita diferença também. E usufrua das promoções, né? O Felipe abriu aqui hoje a live falando de promoção. Construa uma renda residual, além de colocar dinheiro rápido no bolso. Então, as promoções, ela nada mais é do que isso. Você coloca um dinheiro rápido no seu bolso e, ao mesmo tempo, você está construindo uma renda residual, né? Que é o objetivo principal desse negócio, pelo menos para mim, né? Então, eu entendo que a promoção é uma oportunidade de eu alavancar o meu negócio num menor espaço de tempo, né? É um incentivo para você ir mais rápido, chegar mais rápido ao seu objetivo, né? Então, não deixe de usufruir das promoções. O Felipe já falou muito bem, né? Dessa promoção que é muito agressiva. Eu fiz questão de colocar ela aqui de novo. Então, você tem a oportunidade de colocar R$ 3.000 no bolso. Você tem a oportunidade. Essa aqui é até antiga, viu, gente? Desculpa que eu não peguei a atualizada, mas essa é a antiga, né? Você tem a oportunidade de colocar R$ 5.000 no bolso. Você tem a oportunidade de ir para um resort, né? Com tudo pago. Então, aproveitem ao máximo cada promoção que você tem. E eu ouvi nos últimos dias, né? Acho que há uns 15, 20 dias atrás, o Sanzio Morvan, que inclusive vai estar aqui em Montes Claros, né? Quem tiver a oportunidade de participar. O Sanzio é um grande líder nesse nosso mercado, é um líder de anos, é um líder internacional, na verdade. Ele teve equipe internacional em outros negócios, né? Assim como Felipe Moraes. E ele falou uma coisa que me fez repensar muito, né? Na verdade, ele consolidou uma coisa que eu vinha pensando há muito tempo e tentando colocar o tempo todo em prática, né? Ele trouxe um provérbio japonês, né? De um escritor, né? De um palestrante, na verdade, que morava na Colômbia, né? Esse provérbio ele dizia o seguinte: a disciplina cedo ou tarde vencerá a inteligência. E eu comecei a refletir isso, comecei a pesquisar também, olhar, e eu fui falar assim, gente, isso faz todo sentido, porque o Felipe Souza já me falava muito isso, né? Otávio, se você fizer com disciplina, com organização, né? Se você tiver constância, você vai ter resultado em um momento ou outro, né? E eu sou prova disso, porque nos meus primeiros dias eu não tive resultado, né? Só que quando eu imprimi, eu decidi realmente fazer o negócio, coloquei constância, coloquei disciplina, a coisa aconteceu, né? E esse provérbio japonês, ele vem, ele faz a gente pensar por quê? Se você lá nessa história, né, que eles contam, a disciplina é na disciplina que está o sucesso, né? Os japoneses eles não criaram o carro nem a moto, nem o computador, mas quem que é dono da Toyota, da Suzuki, da Kawasaki, da Honda, da Mitsubishi, da Nissan, da Yamaha, da Sony Vaio, né? Então, eles não criaram, mas eles melhoraram, né? E são um povo disciplinado. Então, essa disciplina deles é que fazem eles ter todo esse destaque, né? É que fazem eles vencerem, né? Então, exatamente essa disciplina, ela tem a capacidade de vencer, às vezes, a inteligência. Mas se a sua inteligência for potencializar, a sua disciplina, né? Ela for potencializada, a sua inteligência e capacidade, por isso, né? Por isso o sucesso deles é inevitável, né? Porque eles têm disciplina e com essa disciplina eles potencializam a inteligência e a capacidade deles. Então, você não precisa ser a pessoa mais inteligente. Se você for ótimo, perfeito. Mas se você tiver disciplina, essa disciplina ela vai potencializar e você vai ter resultado nesse negócio.
Então, se comprometa com com aquilo que você quer, com aquilo que você se propôs a fazer dentro da iGreen, né? Que o resultado ele vai chegar em algum momento ou outro. Então, o Sanzo me pôs para pensar muito, tá? Gente, é isso. Eu espero ter conseguido aqui contribuir de alguma forma, né? Com vocês. Eu estou aqui à disposição, caso tenham alguma dúvida, caso queiram comentar alguma coisa, né? Estou aqui à disposição também para aprender com vocês. Então é isso. Espero ter contribuído aí, Felipe, à altura, né? Agradeço pelo convite e estou aí sempre à disposição. Show, meu irmão. Parabéns, parabéns, parabéns. Aula, várias dicas poderosas aqui. Poderosas, cara. Nossa, tem algumas coisas, cada um vai pegar uma coisa aqui, né? Mas uma coisa que você falou, nem todo mundo, para mim, valeu muito. Porque eu gosto de escrever, eu não gosto muito de gravar áudio, né? Então, cara, nem todo mundo né, sabe escrever, vai, né? E às vezes você manda um texto muito longo, ele vai ter preguiça, ou ele realmente não sabe ler aquilo com uma velocidade muito alta, então acaba desistindo no meio do caminho. Cara, genial isso daí, genial, genial. E é melhor gravar áudio nesses casos, né? Então, bom demais, muita sacada boa. E para quem não acompanha o Otávio, né, começa a seguir ele lá nas redes sociais. E quem acha que eu tenho que chamar o Otávio aí para fazer um direto da trincheira para ontem, já coloca aí também no chat aí, porque eu já coloquei ele aqui na listagem aqui dos próximos convidados. Então a gente logo quero escutá-lo por lá também. E Otávio, obrigado, cara, obrigado. Manda um abraço para a Taline, vi que ela tá aí junto com você, te marcou aqui. Então, tamo junto. E é isso, galera. Obrigado pela participação de todos. A gente, né, vamos voltar à nossa programação normal aí de fazer escolas de líderes todas as semanas. A diferença é que a gente vai ter que variar um pouquinho aí os dias. Talvez a gente fique toda quinta-feira, por exemplo, por causa do, né, que agora na segunda, quando a gente fazia, agora vai ter o treinamento Conexão Club, tá? Então, a agenda e o calendário de treinamentos vai mudar um pouquinho. Vamos nos adaptando aqui a essa nova realidade, mas o importante é a gente estar conectado. E é legal isso, né, cara? Avisamos hoje aqui, meio que em cima, mas mais de 50 pessoas ao vivo aí participando. Então, parabéns a todos. Bora fazer, de novo, como eu falei, um fevereiro histórico. Segunda-feira tem a live do iGreen Connect, a live oficial da empresa, e vai ter né, o lançamento de algumas coisas novas e vai ter o lançamento da convenção. Então, por que você tem que participar dessa live de segunda-feira, tá? Deixa eu já puxar esse gancho aqui. Primeiro, porque só de participar da live, você vai concorrer a uma viagem de resort. Cara, só assim, eu não preciso te falar mais nada. Isso aqui deveria ser o suficiente para você falar, bom, deixa eu estar lá, né, concorrendo aqui a quase R$ 2.000, vai estar eu aí mais umas 2.000 pessoas, mas, né, vai que eu dou o azar, né? Não é nem a sorte, não. Vai que eu dou o azar e eu seja sorteado, né? Então, vai que... Então, esse é um primeiro convite para você. Coloca aí despertador, já coloca na sua agenda, bloqueia tudo, fala com a família, já, né, cancela qualquer compromisso que você tenha. Segunda-feira é imperdível. E segundo, a gente vai lançar no dia da live a convenção que vai ocorrer no dia 5 de maio. 5 de maio, tá? 5 de maio, lá em Uberlândia, a nossa convenção da iGreen, o nosso evento anual, o evento mais importante da história da iGreen, vai ser esse evento. Um evento incrível para né, que está sendo projetado aí para mais de 2.000 pessoas e que vai ter, né, entrega de premiações exclusivas, vai ter, né, entrega de cheques, de reconhecimentos especiais, de plaquinhas de reconhecimentos especiais que a gente nunca entregou em nenhum evento, sabe? Placas como essas que estão aqui, ó, na minha estante aqui, né? Eu tô doido para colocar as placas da iGreen aqui logo, tô doido para bater 1 milhão, né? Para colocar a placa do 1 milhão ali da iGreen, enfim. Então, bora. É uma oportunidade única, vai ser um evento super especial e a gente vai vender convites a um preço exclusivo no dia 5. No dia 6, meia-noite, né? Meia-noite já é dia 6, meia-noite acaba a promoção de venda e você não tem mais a oportunidade, você vai comprar ingresso quase 100% mais caro, tá? Então, meu convite para vocês é esse, né? Bora se conectar no dia 5
para saber das novidades, para estar alinhado com a empresa, para concorrer a uma viagem de resort, mas especialmente para você garantir sua vaga lá na nossa convenção. O lugar, só para vocês entenderem, tá? O lugar que foi reservado inicialmente, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas a gente pegou um lugar lá em Uberlândia, né? Para 1.400 pessoas e é num centro de convenções dentro de um shopping. É o melhor centro de convenções de Uberlândia, é muito legal. Eu acho que são 1.400, 1.500 pessoas que cabem lá. Eu já fiz evento lá, né? Um lugar muito, muito, muito legal. E lá tem uma capacidade máxima, né? Então, assim, pode ser que a gente faça um evento para, né? Eu não sei se eles vão conseguir estender isso lá, vão colocar mais, né, algumas cadeiras, mas o fato é, eu acredito que o evento ele vai estar limitado ali a 1.500, 2.000 pessoas no máximo, tá? Eu não acredito que vai passar disso pela estrutura, a não ser que eles mudem o local. Então, obviamente, se na segunda-feira vender 3.000 convites, eles vão ter que mudar o local. Mas eu acho que se ficar entre 1.500, 2.000 convites, eles vão dar uma apertada ali, vão colocar lá dentro desse centro de convenções. Então, eu tenho certeza que terça-feira vai ter gente que vai acordar e vai falar: eu quero ir na convenção. O convite acabou. E todo mundo já pegou seus convites. Eu vou pegar convites para eu dar para pessoas que eu vou cadastrar nesses próximos 3 meses, sabe? Para essas pessoas estarem lá nessa convenção. Então, assim, né, não é que, mas né, vai ter 2.000 pessoas na live, né? Vai ter gente que vai, se todo mundo comprar, acabou. Não, vai ter gente que vai comprar 20 convites, vai ter gente que vai comprar 50 convites, vai ter gente que vai comprar 100 convites, entende? Então, de verdade, né, esteja na live se estar na convenção for uma prioridade para você, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar com todos. Me permita Nos só, vemos aí, pode Felipe, falar. me permita só uma coisa. Claro. Eu acho assim, esteja na live se você quer ser grande dentro da iGreen, né? Então, assim, se você quer ser grande dentro da iGreen, tá na live mensal é obrigatoriedade, né? Estar nos eventos é obrigatoriedade. Se você quer ser grande, se você quer ganhar dinheiro, se você quer construir algo sólido aqui, o básico do básico é você assistir a live da empresa, né? Que é onde faz os lançamentos, onde você tem ali as novidades. Então, acho que isso aí é fundamental. Desculpa aí Não, e pode ser até que lance estado novo lá, fiquei sabendo uns negócios assim. Nossa, imagina, hein? Nunca decepciona, né? A live. A Sildomar tá torcendo que seja Manaus aí, que seja Amazonas. Fala, Sildomar, você falou que tem uma dúvida sobre convites. Eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, vamos dizer que eu queira já comprar 20 convites, já de cara, né? Pode parcelar Vai poder parcelar em 2 vezes sem juros, eu acho. 2 vezes sem juros. Tá, entendi. Outra coisa, sobre o Black Tie lá, né? Tem aquele lá de 20, né? Por exemplo, não, na verdade é o seguinte, pro Black Tie, vamos dizer que eu tenho um licenciado que ele vai levar a esposa, por exemplo. Então já contam 2 convites lá para aquele Black Tie lá, né? Sim. Beleza. Exato. É isso, então. Tá. No caso do Black Tie, é o seguinte, né? São 50 vagas. Então é quem vender mais convite. Então é quem vender mais, não é 20, não. Não é, acho que não é 20, não. Eu tenho até que confirmar essa informação. Eu tinha entendido que era 20, mas... Eu tenho que confirmar. Agora que você perguntou, eu lembrei. Mas vai ter um Black Tie aí, tá? E já sabe o valor dos convites? Aí, ó, vai ser R$ 99. Já separa aí, já paga aí, adianta aí no cartão aí, quem tá sem limite. Já 99 no dia da live até meia-noite, né? no Depois de dia da live meia-noite, até meia-noite não, até 23h59. isso. Meia-noite você já perdeu os 99, hein? Depois 150, né? No mínimo. Exatamente. Tá. 150, eu acho que eles estão. Eu acho que eles vão fazer mais caro esse convite aí. Então, é isso, pessoal. Bora. Espero todos aí no dia 5. Bora fazer acontecer. Fevereiro começou com tudo. Bora fazer desse o melhor mês da história do nosso negócio. Beleza? Tamo junto. Uma ótima semana para todo mundo. Ótima noite. Ótimos negócios. Que Deus abençoe o negócio de todo mundo. Valeu, Otávio. Obrigado, irmão, de novo. Tamo junto sempre. Bora, bora, meu acionista. Estamos à disposição. Bora. Tamo junto. Com Deus.